zombavam dele. Lucas 23, 35 diz: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, que és Cristo, o escolhido de Deus. Não basta só os príncipes daquela época, só os governadores daquela época que zombavam dele, os chefes, os sacerdotes, os falsos profetas, os religiosos. Ao mesmo tempo também zombava e dizia: ele salvou os outros, mas não pode salvar si mesmo. Ele é rei de Israel, não é? Desce da cruz agora e nós vamos crer. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus vai salvá-lo agora. Vamos ver. Era a voz que soava ali. As pessoas gritavam para que Jesus escutasse, para que todo mundo escutasse. Da mesma forma que gritou: crucifica-o. As pessoas gritavam isso que acabamos de ler. Os soldados zombavam de Jesus, chegavam perto dele e oferecia vinho comum e dizia: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. A palavra de Deus, eu li Mateus 27, eu fiz a questão dos irmãos abrir lá, porque não basta só os príncipes, não basta só os soldados, não basta só os grandes, os chefes. A palavra de Deus fala que o povo passava ao redor da cruz e zombava dele. Não é você que falou que destruiria o templo e erguia em 3 dias? Não é você? Salva-te a ti mesmo. Se tu és o rei, se tu és o Messias. As pessoas comuns passavam e zombavam e soltavam a sua voz. A palavra de Deus diz em Isaías 53:7 que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por isso que o título dessa mensagem, o Senhor me deu essa mensagem enquanto eu estava meditando na palavra: o silêncio da cruz ou a voz dos zombadores da multidão. O Senhor não abriu a sua boca. O Senhor não se ousou a murmurar, a reclamar, a dizer que ele era inocente. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 1,18, preste bem atenção, porque a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para as pessoas ali naquele momento que estavam indo para o inferno, que estavam perecendo, que não tinha vida com Deus, a cruz era loucura. Um homem inocente que para eles não era o filho de Deus, mas se dizia filho de Deus, estar na cruz era loucura para eles. Era loucura. A palavra de Deus fala que Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Desculpa, eu estou um pouco gripado, um pouco enfermo, mas o Senhor tem me capacitado. Eu estava muito ruim hoje à tarde. Talvez orei, falei: Senhor, será que eu prego? Estava com o nariz escorrendo, mas graças a Deus não está escorrendo. Às vezes dá vontade de espirrar, mas eu estou bem. O Senhor ficou calado. O Senhor não murmurou, não reclamou, porque Ele sabia da sua missão. Ele sabia porque Ele veio à terra. Ele falou para os seus discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no 3º dia serei ressuscitado. Ele já tinha avisado, ele já tinha falado a respeito daquilo que ia acontecer com ele, mas ninguém prestou atenção, ninguém creu. C.S. Lewis coloca dessa maneira: o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos do homem pudessem se tornar filhos de Deus. Por que eu estou ilustrando isso tudo para vocês? Por que eu estou falando tudo isso? É para chegar na mensagem dessa noite. Existia, naquele dia, 2 pessoas que estavam perto de Jesus e participando do mesmo sofrimento. Preste bem atenção.
para você não perder a palavra do Senhor nessa noite. Um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Dois criminosos. Os dois eram pecadores. Mereciam o sofrimento da cruz. Não, a Bíblia não fala o que eles fizeram. Talvez mataram, talvez roubaram, talvez fez coisas que mereciam a morte de cruz. Barrabás foi solto. Ele tinha matado alguém. Ele ia ser crucificado. Mas pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Com certeza aqueles dois criminosos eram pecadores miseráveis, dignos de morte, dignos de morrer. E os dois, preste bem atenção, os dois estavam participando daquela cena. Os dois estavam escutando e ouvindo e vendo aquela cena e aquele homem chamado Jesus ser zombado. As vozes estavam indo no ouvido dos dois. A voz dos príncipes, as vozes dos soldados, as vozes das pessoas que zombavam de Jesus estava entrando no ouvido dos dois. E um deles, um criminoso, falou assim: você não é o Messias? Então salve-se a você mesmo e a nós. Este, com certeza, ouviu a voz dos príncipes, as vozes dos religiosos, as vozes da multidão, a voz de todos que estavam ali naquele dia e resolveu falar a mesma coisa. Resolveu soltar na sua boca aquilo que desceu no seu coração. Eu não creio que este homem é santo, eu não creio que ele é Messias, eu só quero ver ele descer da cruz e salvar a mim e a nós. Que ele é Deus. Foi o que saiu de um criminoso. Santo é o teu nome, Pai. Jesus não abriu a sua boca depois que este homem falou isso. Porque todos já estavam falando a mesma coisa. Com certeza, dentro do seu coração, ele estava muito triste de ouvir todas essas palavras sendo proferidas a ele. Mas lá estava também outro criminoso. Aleluia. Outro pecador. Outro miserável que era digno de morte. E este não resolveu dar ouvido à multidão. Aleluia. Este ouviu a mesma coisa. Este ouviu as mesmas críticas. Este ouviu os príncipes falar. Este ouviu os soldados falar. Este ouviu o povo passar e zombar. Mas ele decidiu falar assim: tu não temes a Deus estando nessa condenação? Falando para o outro criminoso. Nós merecemos o que está acontecendo com nós. Mas este, nenhum mal fez. O silêncio da cruz. Eu falo silêncio, eu não quero falar que Jesus não abriu a sua boca. Pelo contrário, Jesus disse 7 frases na cruz do Calvário. Mas comparado com a multidão, com o alvoroço, as vozes, com aquilo que estava acontecendo naquele dia, a sua voz era um silêncio comparado com todas as vozes que estavam naquele lugar. Somente os 2 criminosos ou aqueles que estavam à beira da cruz poderiam ouvir as frases de Jesus. E uma das frases que Jesus falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Foi uma das frases. Esta frase foi a única frase que os 2 criminosos ouviram. Depois de tomar as suas decisões. Essa frase, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz, foi suficiente para um dos criminosos reconhecer que este homem era inocente. Reconhecer que este homem era santo. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim porque tu és Deus. Tu és o Messias. Tu és o Senhor. Então lembra-te de mim porque eu quero estar no teu reino. O criminoso, irmão, resolveu dar ouvido e prestar atenção no sofrimento de um
Nessa noite eu venho perguntar para você, igreja. Eu venho perguntar para cada um de nós. Qual é as vozes que você tem resolvido ouvir? Porque neste mundo vai haver vozes de príncipes. Vai haver vozes de soldados. Vai haver vozes da multidão. Vai haver pessoas que não creem em Jesus. Vai haver pessoas que não acham que Jesus é o Senhor. Qual é as vozes que você tem deixado entrar no seu ouvido e descer no seu coração? Todos nós temos a escolha, irmão, de prestar atenção em que todo mundo está fazendo ou falando e segui-los, ou rejeitá-los e reconhecer que o único que merece a nossa atenção é este homem chamado Jesus de Nazaré, que é um Deus bom, misericordioso, que entregou a si mesmo na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados. Se Jesus tivesse descido da cruz, irmão, talvez ele poderia viver mais alguns anos na terra, realizar alguns milagres físicos, naturais, expulsar alguns demônios, mas os nossos pecados estariam em nossas vidas. O pecado não tinha sido apagado se Jesus não estivesse na cruz. Se Jesus não estivesse pendurado lá na cruz, o meu e o seu pecado, nós não teríamos liberdade, nós não teríamos meio de misericórdia, de